Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste primeiro trimestre de 2022, a lição dos adultos, cujo tema do trimestre é a supremacia das Escrituras e o subtema informando que a Bíblia é inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. A próxima lição a ser estudada será a lição de número 8, programada para 20 de fevereiro de 2022, cujo título é A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus. A leitura de hoje, segunda-feira, está no livro histórico de Neemias, capítulo 10 e versículo 29, Neemias 10 e 29. Diz assim a epígrafe: a lei do Senhor, a lei de Deus, foi dada pelo ministério de Moisés. Foi por intermédio de Moisés que a lei de Deus foi dada a Israel. Vamos ler aqui o versículo 29 no livro de Neemias. Capítulo 10 de Neemias, versículo 29. Agora se une a seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus, dada por meio do servo de Deus, Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Senhor. Bom, nós estamos numa lição, diante de uma lição, é um tema da semana, onde diz que a lei e os evangelhos revelam a Jesus. Então, a primeira leitura diária traz-nos a ideia de que esta lei que nós nos referimos, que depois falaremos dos evangelhos, ela não foi dada por vontade de homens, é a primeira coisa. O momento aqui ideal em que eles estão, o momento histórico, é o momento pós-exílico. Esdras havia retornado, Zorobabel havia retornado e agora retorna Neemias. E no retorno de Zorobabel, Esdras e Neemias, nós temos a reconstrução dos muros, das casas e do templo. E após feitas estas reconstruções, temos aquele episódio lá do livro de Esdras, que casa perfeitamente com o episódio aqui de Neemias, em que o povo não conhecia a lei, o povo não sabia mais como eram os mandamentos, como era servir ao Senhor. E Esdras então se obriga a trazer para o povo a lei, contar para o povo tudo o que aconteceu. Esdras reuniu um tradutor, e quando o povo começou a compreender, o povo ficou em pé ouvindo a lei de Deus, e o povo então chorou, o povo assumiu um compromisso e disse: nós haveremos de servir ao Senhor, vamos deixar tudo aquilo que não presta e vamos servir ao Senhor. Nesta ocasião aqui, Neemias está fazendo a mesma coisa. Vocês devem seguir a lei dada pelo Senhor, ponto. Eu preciso inicialmente fazer um adendo aqui para evitar qualquer má interpretação. Qual é o adendo? Existem religiões que têm a expressão lei de Deus como o foco para todas as suas doutrinas, seja o dia de servir a Deus, seja os acontecimentos futuros na eternidade, tudo deles está em volta dessa expressão, a lei de Deus. E aqui nós estamos realmente falando da lei dada por Deus a Moisés, os 613 preceitos. É esta lei mesmo que nós estamos nos referindo. Aqui é para dizer que ela não veio depois do cativeiro babilônico, não. Ela veio lá atrás com Moisés. É a mesma lei que está sendo reensinada ao povo, como aconteceu também lá no episódio de Deuteronômio, quando a lei foi repetida aos novos, aqueles que nasceram durante o deserto. E aqui, estes nasceram durante o cativeiro, haja visto o cativeiro ter durado 70 anos. Impossível de alguém ter ido ao cativeiro já com uma certa idade, passado 70 anos no cativeiro, retornado e ainda está na vida ativa, haja vista que a duração da nossa vida é no máximo 70, 80 anos, e naquela época o período de vida, a expectativa de vida era bem menor. A questão aqui é que a lei que nós estamos referindo, sim, é aquela lei dada por Moisés, mas ela é uma lei dada por Moisés diretamente à nação de Israel. Primeiro ponto aqui. A lei dada por Deus a Israel não é uma lei para todo mundo. Nós vamos dividir a lei em lei
moral, cerimonial e civil. Você dividindo ela em moral, cerimonial e civil, você vai perceber que a lei moral é para o mundo inteiro, para todos. Não matarás, é para todos. Porém, a lei cerimonial, trarás um cordeiro, trarás uma ovelha, trarás um boi, trarás um par de rolas. Isso aí é só para o culto lá em Israel. E quando você vai falar do civil, as punições que haveriam para aquelas pessoas que viviam naquela sociedade, não é algo que alcança o Brasil, por exemplo, porque nós temos as nossas leis próprias, tanto civis como militares, como penais, trabalhistas, tributárias e assim por diante. Então, precisamos entender que não é esta lei aqui que se aplica a nós, que somos a Igreja de Cristo, cujas regras foram pré-determinadas lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, quando houve ali o primeiro concílio de Jerusalém. Mas o foco que resta aqui, que nós precisamos deixar como clareza para os irmãos, para o que será discutido durante a semana, é que sim, a lei foi dada por Deus por intermédio de Moisés. É essa lei que nós vamos trabalhar, é esta lei dada por Deus a Moisés que revela Jesus Cristo eu ia dizer Jesus Cristo como Filho de Deus, mas que revela Jesus Cristo, que é o título da lição. Sendo assim, você está convidado a, durante a semana, participar mais conosco e assistir os nossos comentários, porque certamente algo melhor lhe será passado e você haverá de compreender que não é a lei de Moisés que salva os homens, pelo contrário, julgas que pela lei ninguém seria salvo, mas a graça que a lei que revelou Jesus, a graça que Jesus trouxe, a lei revelou Jesus, Jesus trouxe a graça. Esta graça, sim, é a chamada graça salvadora. Te espero domingo na escola dominical, porque nós vamos desenrolar este novelo, este imbróglio. Deus te abençoe. Até domingo. Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar, de indicar, tá bom? Fica na paz do Senhor.